Adalberto, viva! Olá, viva! Como Obrigado por ter aceitado o convite. Quão difícil é tomar decisões? Isso faz parte da natureza humana. Nós tomamos por dia milhares de decisões, mesmo que ainda de uma forma intuitiva, quando decidimos se vamos pela rua A ou pela rua B, se vamos parar o carro no sítio A ou no sítio B. A vida é feita, em si, de um exercício longo, permanente e difícil de tomada de decisão. Sendo que escolher os ovos na prateleira do supermercado, apesar da inflação, é capaz de ser um bocadinho mais fácil ou menos pesado do que discutir ou decidir onde é que eu vou gastar 1.000 milhões de euros no próximo ano. Mas, atento nisto que eu lhe vou dizer, se não for capaz de ser competente nas decisões simples, nunca o será nas decisões complexas. Há características que alguém que tem que tomar decisões tem que ter, pessoais. É fundamental, para além daquilo que é o empirismo, o conhecimento, o treino científico, a formação académica. Evidentemente que isso é indiscutivelmente necessário. É fundamental haver experiência de vida. Eu vejo com muita dificuldade pessoas a gerir grandes empresas ou a gerir política ou a fazer atividade política que não tenham tido nunca um contacto com a vida real. É por isso que eu acho que estes atalhos entre as juventudes partidárias e a política, salvo honrosas exceções, não correm sempre muito bem. Porque esse é o caminho da carreira política clássica, não é? Começa quem normalmente JS e JSD e depois rapidamente lá está. Chefe de gabinete, és secretário de Estado, olha, agora és ministro. A que é que isso conduz? Salvo o devido respeito que as pessoas merecem, porque cada caso é um caso, leva a que, se você olhar na fita do tempo da fundação da democracia até hoje, a qualidade específica, o valor específico da unidade que constitui o poder, ao nível dos governos e de outros órgãos da administração, tem vindo a ficar rarefeita. Porque não existem, não podem existir na política, nas empresas, aquilo que eu chamo os frangos de aviário. Quer dizer, não pode haver falta de substância. Tem que haver autoridade, tem que haver grávidas, e isso não se aprende apenas nos bancos da Câmara de Ar. Sendo certo que quando nós hoje vamos ao mercado da inteligência em busca de bons políticos para nos governarem, oferecemos-lhe um salário miserável e oferecemos-lhe uma coisa que é: agora és ministro, amanhã vamos arrastar-te pela lama porque já és a pior pessoa do mundo. Isto é muito pouco atrativo. Carlos Jorge, isso pode ser, do meu ponto de vista, um argumento profundamente populista. Esta ideia de que não vêm para a política aos melhores porque o salário não é competitivo. Isso não corresponde toda à realidade. O que eu acho é que não vêm para a política hoje muita gente é porque a função se desgraduou. Quer dizer, quando você olha para uma missão, que é a missão do serviço público, e o que vê pela frente é desprestígio, e é de facto a ideia de que entra logo com o estatuto de erguido ou de pré-erguido, mesmo que nunca tenha feito nada na vida para merecer essa condição, e quando os próprios agentes políticos, que têm responsabilidades máximas, deixam que essa situação se autoalimente, quer dizer, desafiam aquilo que é o mainstream mediático, insistem em erros, persistem teimosamente para muitas vezes apenas fazer um exercício de poder, estão a fazer mal pela política, como também, se banalizarmos a política, fazendo da política um exercício de festa. Quer dizer, a política não é um festim. Um país não é a loja do sempre em festa. É um exercício de vaidade? Sim, é terrível quando o ego se sobrepõe à competência, porque gera sempre aquilo que eu chamo o político saco de plástico cheio de ar. Quer dizer, o Presidente da República tem esta vocação e diz muitas vezes que pica balões. Mas se ele picasse sacos de plástico cheio de ar, ele não tinha agulhas para tanto saco de plástico cheio de ar. Porque, repare, há pessoas que, não tendo nunca exercido o poder, quer nas empresas, quer nas universidades, quer na própria política, que quando chegam a um território em que lhes é dada uma condição especial, se descontrolam. E, portanto, fazem do exercício de poder algo de bizarro. Nós, vistos até da plateia, temos a sensação de que estamos a assistir a um espetáculo bizarro. Quais são os sintomas? Olha, os sintomas é falar na primeira pessoa, é entender que é assim porque eu quero, é transformar a condição transitória e fugaz de exercício do poder numa autoestrada para promover a sua própria vaidade. Isso acontece em Portugal, acontece em qualquer parte do mundo. Infelizmente, vimos nos Estados Unidos com o ex-presidente Trump, que penso que hoje está em risco até de ser detido, mas vimos no Brasil, no mais alto nível, no caso da Presidência da República, mas vemos em Portugal, em ministros, secretários de Estado, vemos em Espanha, vemos em França. É uma espécie de embriaguez? É uma espécie de shortcut de atalho. Se eu posso perguntar diretamente,
Adalberto, médico, Adalberto passa pela presidência do Hospital de Santa Maria, portanto tem uma carreira profissional e académica também, e subitamente o Primeiro-Ministro, o atual Primeiro-Ministro António Costa, telefona e diz: junte-se à equipa, venha ser Ministro. O que é que se sente no dia em que se senta naquela cadeira e que toma consciência de eu sou o Ministro? É uau, eu vou ser o melhor Ministro do mundo, ou oh meu Deus, a missão é tão grande? Se nós estivermos no pleno uso das nossas faculdades psíquicas e físicas e estivermos num contexto de profunda saúde mental, a sensação que temos é ambivalente, é mixed feelings. Por um lado, eu tenho uma oportunidade histórica que é conferida apenas a algumas centenas de pessoas de ser parte ativa num processo de transformação e de mudança, mas por outro lado eu não sei se conseguirei, eu sozinho com a minha equipa, transformar algo que é tão complexo, que é tão problemático e tão difícil. Entre o orgulho e a dúvida. Entre o orgulho e a dúvida, mas sempre todos os dias tomando 3 vezes ao dia um comprimido de humildade, porque a humildade é o melhor amigo e é o melhor companheiro de quem tem que exercer o poder em cada momento. Humildade não é medo, humildade não é covardia, humildade é de facto ter a ideia que perante a dimensão da tarefa você é muito pequeno. Então, e quando organizamos uma equipa para conseguir tomar um conjunto de decisões, há um momento grilo falante, não é? Imagino que dentro das equipas há uns que são mais críticos, outros, enfim, mais simpáticos. Eu olho para as várias equipas que ocupam cargos de poder e aquilo começa de uma maneira e acaba sempre com aquilo que eu chamo o gabinete dos sim, senhor Ministro, não é? É melhor não contrariar o homem, senão ele ainda se zanga connosco. E sabe porquê, Jorge? Porque a dependência em política veio corroer todo o edifício da qualidade da política. As pessoas dependem demais umas das outras. Dependem para nomeações, dependem para funções, dependem até para o seu próprio dia-a-dia. Que posso perder o meu emprego, posso não conseguir uma nomeação para o lugar a seguir. E então é assim, quando o poder é muito cansativo, nomeadamente o poder máximo, quando você tem uma tarefa grande pela frente, tem muitos problemas, provavelmente a sua tentação é ter ao seu lado alguém que não o incomode muito. Até porque é simpático para o ego. Exatamente. A figura do filme que agora referiu, da série britânica, do Yes Minister, se ele for muito inteligente, acaba por ser um manipulador e faz, digamos, a ação reversa, ele controla a ação política. Infelizmente nós temos até nessa matéria mesmo de Yes Minister, estamos a ter um problema de downgrade de competências. Também, não é? À volta dos próprios gabinetes. O que é que podemos fazer? Podemos atrair os jovens. Infelizmente os jovens mais qualificados hoje rejeitam a política, muitos deles imigram. Muitos deles consideram que a política é algo que lhes causa até uma certa repulsa e, se reparar, os partidos clássicos procuram fazer tudo para não se abrirem à sociedade. Escolhem apenas membros do próprio clube. É circuito fechado, basta ver as eleições nas concelhias, nas distritais, quer dizer, existem grupos que controlam e que, de certa maneira, garantem que não existe alguém que possa entrar e criar um problema por uma nova ambição, por ser uma pessoa mais qualificada. E o processo de recrutamento político em Portugal é complexo e também, repara, a administração está contaminada. Eu defendia e defendo atualmente, por exemplo, que nos hospitais de empresa a nomeação não devia ser política. Devia ser técnica? Devia ser técnica, inclusive por concurso, porque repara uma coisa, concurso agilizado, não é um concurso burocrático administrativo, em todos os lugares que vão para além da direção-geral no edifício administrativo do Estado, não há nenhuma razão para que nós tenhamos uma tribo de milhares de pessoas que circulam entre um organismo e o outro, fazem 3 meses num sítio, 4 meses no outro. Isso é que é uma clientela? É uma clientela. O que eu estou a pensar é, qual é que será a boa razão para que, no fundo, em Portugal, nós tomamos essa decisão, que é um grupo muito fechado, é uma elite, de facto, dentro da administração, que faz com que, quando um determinado partido ou outro ganha as eleições, ou então, quiçá, até distribuindo lugares naquele centrão, o que é que faz com que nós não saiamos, de vez em quando saímos, não é? De vez em quando lá vamos buscar alguém, mas é claramente... Nestas 2, 3, ou é muito bom, ou é absolutamente fustigado. Veja o caso do Ministro da Economia, que vem de fora, vê-se claramente que é um outsider do processo político tradicional. Cria anticorpos dentro do status quo. Não, e que todos nós erramos e temos naturalmente essa prerrogativa de não ser perfeitos e poder errar, e ele, o desgraçado, sempre que erra uma vez, cai tudo em cima, porque efetivamente ele não é um artista político. Mas caem em cima dele os próprios, não é? Sim, para além de alguns comentários. Porque é normal que a oposição o faça, não é? Sim. Mas repara uma coisa, há um problema de qualificação da democracia, de qualificação do desempenho em funções políticas e públicas.
Os jovens e os jovens qualificados não são atraídos para o processo político. Os partidos tendem a conservar o poder de uma maneira quase patológica e, portanto, isso garantem que existem círculos de confiança. E existem, digamos, cordões sanitários em que não se passa dali para determinado nível. As pessoas que lá estão têm que ser do chamado círculo de confiança. Acontece com os partidos grandes, sobretudo em Portugal, nos partidos como o Jorge referiu, que há demasiado tempo têm o poder concentrado em si. Mas desde 74, genericamente, ou é PS ou é PSD. Depois, quando nós olhamos, mas repara uma coisa, há aqui um fenómeno muito curioso, porque nós podemos dizer assim, bom, mas vêm partidos novos que trazem uma atmosfera nova e que trazem um aroma diferente. Bom, eu fiquei aterrado com algumas coisas que nos últimos tempos. Relativamente ao PCP não valerá a pena falar, porque é de facto uma academia fechada e, portanto, que funciona em circuito fechado, no modelo tradicional. Mas quando olhamos para partidos novos, como a Iniciativa Liberal e o Chega, na Iniciativa Liberal o último congresso foi uma ode àquilo que de pior a política tem. Portanto, há uma repetição. Parece que há um mimetismo, parece que a ânsia de atingir o poder e alcançar o poder é tão grande que eu vou quase intuitivamente atrás daquilo que são as piores práticas e, portanto, não há frescura. Pode haver frescura nas ideias, depois não há frescura nem nos métodos, nem nos protagonistas. Já não vem. O Chega é um partido diferente, porque é um partido que absorve pessoas da sociedade com uma matiz muito diferente, muito diferenciada. Nós não vemos propriamente o Chega como um partido quadro. Quase um contrapartido. Enquanto que o Iniciativa Liberal tinha tudo para ser um partido de quadros. De pessoas que... Até por traz ideias, elas são diferentes em relação à matriz. Basta ver os estudos de opinião, quando você repara, os jovens afastam-se do PS e do PSD e aproximam-se da Iniciativa Liberal. O que em si mesmo seria uma boa notícia, que é um sistema que está a criar alternativas e ideias diferentes. Claro. Mas depois a repetição dos processos... O mimetismo do clube... faz com que se fique com a ideia de que, afinal, para alcançar o poder e o conservar, nós temos que jogar aquele jogo. Que é um jogo que, em termos futebolísticos, nós dizíamos é o jogo jogado pelo sistema, não é? Eu não resisto a... Há uma das coisas mais fascinantes que cruza a política e a comunicação, são aquilo que chamam os soundbites, aquelas frases que ressoam. E há uma frase de Alberto Campos Fernandes que a mim me fascina e que eu tenho sempre 50 perguntas para fazer. E a frase produzida no Parlamento, na Assembleia da República, é: somos todos Centeno. E estamos no conceito, no pós-Troika, portanto, eu acho que ainda estamos na Troika, não é? Estamos aqui ainda com as contas sempre muito apertadas. O somos todos Centeno, na altura Ministro das Finanças, é uma frase pensada ao longo de dias para dizer naquele sítio, naquele momento, ou é uma intuição rápida que saiu antes de ser pensada? Olhe, eu não cometo nenhuma inconfidência e penso que o Primeiro-Ministro não me levará a mal, que eu até comentei com ele. Estava um dia que ia para o Parlamento, para um debate de urgência, e comentei com o Primeiro-Ministro que a pressão tão grande que o PSD fazia sobre o orçamento era tal que eu me apetecia dizer que nesta matéria de controle do déficit, de rigor das contas públicas, nós no Governo somos todos Centeno, e foi isso que eu fiz. Eu normalmente preparo razoavelmente bem os meus improvisos e, portanto, evito sempre dizer coisas sobre as quais não tenha ponderado. Se me pergunta se eu naquela altura disse isso com convicção, sim. Eu hoje digo da mesma forma, eu sou Centeno. E sou Centeno neste sentido. Nós em saúde passámos entre 18 e 22 de 9 mil milhões para quase 15 mil milhões de despesa pública, com menos atividade e sem aumentar os profissionais. Nós hoje temos uma crise financeira internacional absolutamente, que muitos diriam inverossímil. Como é que a Suíça, que é o cofre do mundo, ou o cofre da Europa, se permitia ter uma situação entre dois colossos, sobretudo um colosso grande, que é o Credit Suisse? Os países vão à falência. As famílias vão à falência. Nós fomos. As empresas vão à falência. E a pior coisa que pode haver é que alguém que tenha funções de governo não diga que a incerteza é a única certeza que nós temos pela frente quando lidamos com o futuro. Então o somos todos Centeno não era uma ironia em que aparecia como se o Conselho de Ministros tivesse toda a gente com uma máscara de Ministro das Finanças? Não, isso, eu sei que na altura houve várias interpretações sobre isso. Qual foi o efeito dessa frase? Olha, foi o Ministro Mário Centeno, 15 dias depois, ter dito na Comissão de Finanças que somos todos Adalberto e, portanto, houve ali uma troca de galhardetes.
E há uma coisa que é certa, nós passámos por um período muito difícil, estávamos a sair, como você disse, da pós-troika, tínhamos uma grande pressão sobre as chamadas refeições, nomeadamente recompor os direitos dos trabalhadores da função pública e nomeadamente os direitos salariais. E, portanto, era muito difícil para um sistema de saúde que olhava para nós com uma grande esperança, para mim, para o Fernando Araújo e, na altura, para o Manuel Delgado, que era o secretário de Estado da Saúde. Nós não conseguimos levar à prática o programa que escrevemos. Isto é, havia lá ideias, havia uma clara identificação do que era para fazer. O programa estava escrito com a devida modéstia, nós sabíamos... Faltou o quê? Nós sabíamos implementá-lo. E, aliás, lançámos muita coisa, a transformação digital, a hospitalização domiciliária, a receita eletrónica, as ULS, enfim, lançámos muita coisa, criámos, dentro dos limites do tempo de governação que tivemos, aquilo que agora a equipa atual está a procurar concluir. O que é que faltou? Faltou na altura recursos, porque não vale a pena iludir, o investimento que nós punhamos no início do orçamento não se concretizava. Portanto, as cativações estão aí, não estão na despesa corrente. Ficava no congelador, não é? Ficava no congelador. E no fim do ano, quando alguém olha para trás e diz esta necessidade era a necessidade real, eu quis fazer isto e ficou tudo no congelador. Não ficou tudo, felizmente. Não, ok, o que foi. Fez muita coisa. O que é que eu lhe digo passado este tempo? Eu acho que nós, na altura, fizemos aquilo que tinha que ser feito. Portugal não suportava 7 mil milhões de euros de juros por ano, que era na altura quase o orçamento total para a saúde. Portanto, tinha que se abater obrigatoriamente a dívida e fazer uma contenção. Ninguém pode ir para um governo sem pensar nas gerações que o sucedem, nos seus filhos e nos seus netos. Não pode fazer isso. Foi isso que nos trouxe aqui. Quer dizer, não vale a pena iludir se é o PS, se é o PSD. Uma governação irresponsável, uma governação com base apenas na popularidade fácil, faz com que um país pobre como o nosso possa ter enormes dificuldades. E há uma coisa que lhe garanto: as dificuldades, quando aparecem, vêm sempre para os mesmos. E, portanto, dizer que os amanhãs que cantam, dizer que os problemas estão todos resolvidos... Bom, o que é facto é que 10 em 10 anos nós temos, em média, uma crise económica e financeira internacional. Isto tem sido a história dos nossos tempos. Portanto, os países têm que estar cada vez melhor preparados para resistir a essas mesmas crises, evitando que aqueles que estão sempre a sofrer muito sofram mais. E também a classe média, essa bendita classe que suporta toda a eficiência ou a ineficiência do Estado através de uma carga fiscal que é reconhecidamente brutal. E que é difícil de resolver, porque o que acontece é, lá está, há sempre uma boa desculpa para aumentar os impostos. Isso acontece recorrentemente nos últimos 30 anos. Muito raramente nós vemos o movimento contrário, que é vamos tentar aplainar isto. Porquê? Porque nós criámos um modelo de suporte social, um modelo, em alguns aspectos, assistencialista, que faz com que tudo isto seja uma pescadinha de rabo na boca, como diz o povo. Quer dizer, nós precisamos dos impostos para apoiar socialmente as pessoas e não podemos deixar de apoiar essas pessoas. Repare, os suecos têm uma carga fiscal superior à nossa, mas você pergunta a um sueco se quer baixar os impostos e ele diz-lhe que não. Porquê? Porque o Estado lhe devolve bons serviços. Devolve educação, segurança, saúde, etc. Então, falta-nos isso. Onde é que está a nossa angústia? Não é? No fundo, se nós estamos sustentavelmente a aumentar os recursos, nomeadamente para os serviços públicos, saúde é um bom exemplo, mas podemos olhar para os outros todos, onde é que nós não estamos a acertar para devolver aos cidadãos serviços de qualidade e que sejam reconhecidos pelos cidadãos, a dizer, ok, eu pago 40% dos impostos nas pessoas, por causa das pessoas mais ricas, ou a classe média a pagar 20, 25%, e a sentir isso, ok, este dinheiro é bem emprego. Ontem, Jorge, o Presidente da República estava descontraído numa intervenção pública que fez, foi uma das melhores intervenções que eu lhe vi fazer sem escrever. Ele disse, eu vou esquecer o meu discurso, pôs o discurso à parte. E ele caracterizou a situação do país como uma sociedade civil fraca. Nós somos muito dependentes do ponto de vista da nossa autonomia. É uma coisa que nos vem do tempo do Estado Novo, até, como ele dizia bem, do fim da própria monarquia, e que teve um fogacho liberal, mas enfim... Um Estado paternalista. Um Estado paternalista que criou uma comunidade empobrecida, dependente e que tem medo. Apesar de tudo, em sofrimento, viu-se o que aconteceu no final da década de 60 com a imigração maciça por razões económicas. Um povo que luta, mas que luta com um sentido de alguma tristeza face ao resultado. Quer dizer, nós teremos sempre medo
do liberalismo, quer dizer, eu não quero augurar um mau futuro e um mau destino à iniciativa liberal, mas Portugal, por muitas décadas ainda, terá muito medo do liberalismo, porque Portugal tem receio, os portugueses, de que o Estado lhes falte. E repare, nós vemos que, mesmo quando o Estado falha em algumas áreas sensíveis, por dificuldade de recursos, pontualmente na saúde, na educação, nos serviços públicos, ninguém... não se cria um movimento, dir-se-ia, bom, neste momento a Iniciativa Liberal teria 40% dos votos nas intenções das sondagens. Capitalizaria, no fundo, a ideia de isto assim não funciona, eu quero um modelo. Não é um problema de agora, não é um problema de 2015, não é um problema da Troika, é um problema que vem quase da fundação da democracia. Nós temos um modelo de desenvolvimento baseado em trabalho pouco diferenciado, em serviços, não temos indústria transformadora, não temos grande inovação tecnológica. Não temos, agora está muito na moda dizer-se que é contra o mérito, que o mérito é uma coisa discriminativa, porque nós temos uma grande dificuldade em discriminar positivamente e em reter talento. Estamos sempre a falar no SNS em reter talento, mas, por exemplo, algumas forças sindicais não veem com bons olhos a diferenciação positiva nas remunerações. Pagar melhor àqueles que são melhores, que têm melhores O caso dos CRIs, como era o caso de Manuel Antunes, e alguns que nós criámos, e a legislação que eu fiz como o Fernando Araújo em 16-17. Portanto, sistemas dentro do próprio SNS que permitam organizações de serviços hospitalares competitivos, que têm uma remuneração acima em função do seu desempenho. A palavra-chave é a competitividade. Nós não somos todos iguais, não temos todos igual motivação. A recomendação que eu faria para as próximas gerações, e que faço às minhas filhas, é que se um dia vierem a ter responsabilidades na governação do país ou de alguma forma a influenciar, fixem os olhos nos melhores exemplos da Europa. Quais são os melhores países da Europa? Aqueles que respondem melhor e funcionam melhor desde há muito tempo. Nós sabemos quais são. Está bem, vamos dizer que um sueco não é um português, um finlandês não é um português, a cultura, a história, o modo de vida, etc. Mas se não fizermos isso, não ganhamos a batalha da competitividade, da diferenciação, do risco. Temos uma aversão terrível ao risco e oscilamos muito na relação com os poderes entre o pai e a mãe. Temos ciclos de governação na presidência da República do pai, depois temos a mãe, e nos governos é a mesma coisa. Estou a pensar Mário Soares e Cavaco Silva como... Cavaco Silva, Marcelo Rebelo de Sousa. Tal e qual. Portanto, nós... Um mais masculino, mais austero, mais direto, mais... O outro mais o nosso tio de lá de casa. Sim. O nosso tio amigo. Dá-me cá um abraço. Aquele que... Eu estou aqui para te confortar. Aquele que chora connosco. Mas repare, não me admiraria muito que numa fase agora subsequente do ciclo, se as condições se agravarem, se o sentimento das pessoas for diferente, não queiram... Um disciplinador. Novamente um pai ou uma mãe austera. Isso é muito curioso. Então, mas estamos condenados a este eterno retorno, a este vai e vem que no fundo não conseguimos partir este ciclo. Porque se nós olharmos para Portugal nos últimos anos, o caminho nas várias áreas da sociedade é absolutamente notável. Todavia, as nossas expectativas parecem sempre superar essa evolução. Não estamos satisfeitos, o que é bom por um lado, por outro lado essa inveja que é, mas se ele vai, eu também posso ser. Não, a ideia é, se ele conseguiu chegar... é porque roubou ou porque tenho um amigo. Sim, nunca é o mérito. Mas isso é cultural. Quando eu tenho aversão ao mérito ou quando eu não tenho uma cultura de mérito, o que sobra é dizer que alguém tem sucesso por outra razão que não o mérito. Isso é uma questão cultural, aliás, muito alimentada por alguns setores políticos e por alguns partidos políticos, que acham que a normalização seria a resolução dos problemas do país, que nunca funcionou em uma parte do mundo, como nós sabemos, mas a normalização, a nacionalização, a funcionarização do sistema. Agora, há uma coisa que é verdade, nós avançámos muito, os nossos indicadores sociais, económicos, de saúde, são absolutamente brutais para aqueles como eu, estudavam quando foi o 25 de Abril, estavam a entrar para a universidade. Ora bem, o que nós temos é talvez duas coisas diferentes. O nosso esforço muitas vezes é feito em cima do tapete rolante. Temos que correr enquanto o comboio está a andar? E às vezes eu também digo isto aos alunos, quando nós fixamos um objetivo estratégico, comparativamente, por exemplo, a um alemão, fixamos o ponto A e o ponto B, o alemão vai em linha reta e nós vamos sistematicamente aos zigue-zagues. E, portanto, mais custo, mais tempo, mais ineficiência. Mas isso é porque nós somos menos inteligentes, improvisamos mais, ou porque... Ou é uma maneira de ser e, portanto, temos que levar com ela. Olha, quando acabou o governo, quando foi a transição do governo de 2011, do governo de Sócrates para Passos Coelho, eu lembro-me que o ex-ministro do governo Sócrates, o ministro Dias Amado,
referiu que naquela altura Portugal precisava de um choque liberal. Um choque liberal é como levar Portugal ao ginásio. Portugal tem este problema de que acumula gorduras, quer na ineficiência da administração, quer na própria relação com o tecido empresarial. E, portanto, nós precisamos de ter, de alguma maneira, um choque liberal na economia para sermos fortes no Estado Social. É isso que define um social-democrata puro. É eu ser capaz de dar espaço à economia, ao empreendedorismo, ao crescimento, para depois redistribuir, mas redistribuir de maneira consistente e não alimentando um exército de pobres ou uma população muito envelhecida, muito sozinha, muito dependente de nós. Para um antigo ministro do PS, esse discurso está, francamente, muito próximo do PSD. Mas repare que um antigo ministro do PS que sempre se assumiu desde os tempos de juventude e militante do partido há mais de 40 anos como social-democrata. Eu sempre entendi que o território do PS, o território político, é o território de Mário Soares. Foi Mário Soares que nos levou para dentro da Europa e Mário Soares sempre lutou contra a captura do Estado pelos inimigos da modernidade e do desenvolvimento e, portanto, não há aqui nenhuma novidade. Eu, nessa matéria, em matéria de princípios políticos e de ideias, estive sempre no mesmo sítio, quer dizer, nessa matéria não tenho, de facto, o síndrome do zigue-zague. Podemos falar um bocadinho de saúde. Nós temos 15 mil milhões de euros para a saúde. Um novo ciclo, uma elevadíssima expectativa sobre o que é que pode acontecer. E saímos da pandemia. Já saímos da pandemia? Sim, objetivamente saímos, é claro que sim. E levamos agora com os destroços da pandemia? Sim, nós e o mundo inteiro, mas atenção, eu disse isto e não quero ser injusto para com ninguém, sobretudo para com aqueles que tiveram que conduzir o processo, muito menos os profissionais que sofreram muito. Nós não fizemos tudo bem na pandemia, porque tivemos Havia maneira de fazer uma mortalidade que não nos deixou numa posição difícil e, sobretudo, talvez o que pudéssemos ter evitado, barrámos o acesso aos serviços de saúde de uma forma excessiva. Portanto, fechamos no fundo os serviços de saúde apenas para dar prioridade à Covid neste caso. Houve uma concentração excessiva, ali havia momentos muito críticos onde não era possível fazer de outra maneira, mas a partir de uma certa altura nós tínhamos de ter reaberto o sistema e ter garantido que as necessidades eram satisfeitas. Qual foi o efeito de ter fechado essa porta? É o que estamos a ver agora, os doentes a chegarem aos hospitais com quadros clínicos bastante mais complexos, sobretudo na área oncológica. Enfim, a mortalidade tem aumentado, vale a pena estudar isto seriamente, porque é que a mortalidade está a aumentar tanto. E se me perguntasse então, olhando para trás, o que é que devia ter sido feito de maneira diferente, claramente não ter fechado, ter trabalhado em 2 planos, a não ser naqueles pontos muito críticos em que era preciso fechar mesmo, ter assumido que a continuidade dos cuidados, nomeadamente os cuidados primários, era fundamental, porque as necessidades em saúde é como um petroleiro imenso que navega, mesmo com os motores desligados, o efeito da inércia faz com que ele não dá para parar. Não dá para parar. E portanto, agora, se nós olharmos para o futuro, para os próximos 4 anos, para os próximos 10 anos, o que é preciso ser feito? O que é que nós precisamos mesmo de atacar? Enfim, pese embora os conflitos de interesse que residem ou impendem sobre mim por aquilo que vou dizer, porque estive no governo entre 15 e 18, eu acho que é pegar no que estava a ser feito em 18 e dar continuidade. Aliás, é o que está a acontecer e, portanto, a minha pergunta é, há tempo? Eu espero bem que sim, que haja tempo e que haja recursos. Nós estamos a 3 anos do novo ciclo eleitoral legislativo. Embora o Presidente da República tenha, lá está, olhado pela primeira vez de uma forma mais dura pelo Governo, dizendo este último ano, se calhar foi um ano... Temos de ter em atenção esta percepção que o Presidente da República tem sobre o requentamento, porque isso merece algum ponto de atenção. Ele referiu que esta Maria nasceu requentada, temos que ter a certeza que ela se revigora, que ganha nova energia e que a legislatura chega ao seu término em 2026. Ora, 2026 são 3 anos. A pergunta que hoje vale $1 milhão é: conseguirá Manuel Pizarro e Fernando Araújo em 3 anos devolver toda a confiança aos cidadãos, resolver os problemas que têm sido difíceis de resolver? Terão os recursos, terão os meios, terão o apoio político dentro e fora do governo? Pergunta que é difícil de responder. Qual é... Porque precisam dessas 2 coisas. Além das ideias, precisam de tempo e precisam de suporte, de apoio. Vou-lhe dizer uma coisa, claramente. Vou dizer uma coisa que eu penso que é uma reflexão que eu tenho feito em privado e, olha, vou partilhar consigo agora em público. Nós temos um modelo de sistema de saúde e de SNS que é de inspiração britânica, de base pública, assente num desígnio constitucional de cobertura geral e universal. Paga pelos impostos. Tem tido
tem dado um contributo extraordinário à melhoria do estado de saúde das pessoas e, inclusive, ao aumento da esperança média de vida. Nós, sobre isso, não temos nenhuma dúvida e somos todos, em Portugal, fortemente adeptos deste tipo de resposta, com uma garantia pública. Mas eu não tenho dúvida nenhuma de uma coisa. Se Fernando Araújo e Manuel Pizarro não conseguirem fazer prova de que o modelo é virtuoso, dá resultados e é, de facto, um bom modelo para satisfazer as necessidades das pessoas, imaginemos um cenário, no próximo governo, uma maioria PSD e Iniciativa Liberal, nós teremos claramente uma abordagem que será uma abordagem de ruptura com este modelo. Daí a pressão sobre... Mais liberal, com captação de financiamento à parte, ou com, vou dizer a palavra, privatização de partes do sistema? Basta ler o programa da Iniciativa Liberal. Eu não estou a fazer um juízo de valor sobre o sentido que é mau ou bom. Se ganhar eleições, ganham eleições. Depende se a Iniciativa Liberal tem muito peso dentro do governo ou não tem muito peso dentro do governo. O PSD sempre foi um partido moderador nesta matéria de base social-democrata e sempre defendeu o Serviço Nacional de Saúde num formato próximo daquilo que o setor mais moderado do PS defende, mas pode acontecer que as dificuldades se acentuem e haja uma ruptura com o modelo tradicional para uma nova abordagem liberal que incluirá aquilo que disse, privatização, concessão, contradição, etc. Porque no fundo um cidadão que hoje não tenha um médico de família e que não veja uma perspectiva de ter. Estou a pensar principalmente aqui na Coroa de Lisboa, onde isso é mais sentido. Ou que quando precisar de um determinado serviço tenha mais dificuldade, até pode ser administrativo, ou até pode ser real, começa no fundo a questionar-se, não é? E a perguntar isto num quadro de uma população cada vez mais envelhecida, com cada vez mais necessidade do sistema de saúde, porque no fundo o sistema de saúde tem produzido cada vez há mais consultas, cada vez há mais cirurgias, cada vez mais... Não é isso. Cada vez há mais doentes, há mais doenças e há mais necessidades que estão por satisfazer. Quer dizer que a procura está a correr mais depressa do que a oferta? Há um desalinhamento, um desencontro claro entre a oferta e a procura, se quiser, entre necessidades e respostas. E a questão que se coloca é que o erro, e ontem também o Presidente da República falou disso há 2 dias, ou ontem, sobre a questão da Lei de Bases de Saúde. O erro foi que as forças políticas tenham feito, erradamente, da saúde uma área de trincheira, de esquerda a direita. À falta de melhor faremos uma trincheira entre esquerda e direita. Ora, a fratura... Então não é esta área não é uma área de consenso? A fratura parlamentar não está... rigorosamente para satisfazer os interesses da população, não pode excluir os partidos que fazem parte de uma solução governativa com elevado grau de probabilidade, ou seja... É uma discussão artificial? É uma discussão artificial. Você corre o risco de ter aprovado uma lei de base da saúde há pouco tempo e uma maioria de direita fazer uma nova lei de base de saúde, coisa inédita que contraria um bocado a ideia de que uma lei de base é estruturante. Porque a lógica seria, uma lei de bases seria quase uma lei de máximo consenso, por um lado, dentro do espectro político, com certeza, para que depois cada governo, cada ministro pudesse interpretar de uma maneira livre aquela... As leis de bases, para terem eficácia e para responderem àquilo que é, digamos, a sua utilidade legislativa, têm que ser perenes e têm que gerar um grande reconhecimento político à volta delas. Porquê? Porque tratam, em princípio, de questões de regime. E as questões de regime não podem saltitar de opção e de modelo de 4 em 4 anos. E, portanto, se uma lei de bases impedir de uma forma taxativa fazer determinadas coisas que uma força política quer fazer, com certeza temos uma contradição. Com certeza que teremos, se tivermos uma maioria direita daqui por 4 anos, teremos uma nova lei de bases que permita que haja PPPs mais facilitadas, que haja convenções ou acordos. Repare, o problema da saúde, o acesso à saúde em Portugal é assim, os portugueses pagam impostos. Se pagam impostos, têm direito a acesso a cuidados de saúde de qualidade e em tempo adequado. E se sentirem que não estão se o SNS lhes dá, é essa a nossa opção. Se não lhes dá, tem que encontrar uma solução. Porque eu paguei os meus impostos. Eu tenho direito a ter acesso aos meus cuidados. E parece haver aqui, nesta guerra entre esquerda e direita, os que dizem à esquerda que então ele que espera, porque esperará até haver recursos, mesmo que não haja nos próximos 3 anos, e a solução da direita que é, vamos desde já alienar a intervenção pública e entregar tudo ao setor privado. É uma questão de regime que se resolve no território central do Parlamento e não se resolve necessariamente com os extremos do Parlamento. O Presidente fala, lá está, que fez muitos telefonemas para tentar que essa lei fosse equilibrada, no fundo colocando-se também como um ator nessa Sim, discussão. O Presidente, justiça seja feita, e eu sou testemunha disso, tudo fez para que existisse um pacto entre os partidos com maior propensão para ser governo, como o PS e o PSD. Isso foi, no meu tempo governativo isso aconteceu, eu também defendi essa ideia
E o Presidente da República fez tudo por isso. Mas, enfim, como sabe, há contextos, há movimentos e há necessidades que, por vezes, levam a política para outros caminhos. Nós estamos num país e num mundo em que, por um lado, estamos a discutir coisas muito burocráticas, como para conseguir um atestado médico precisamos de ir pedir um papel a um médico de família atulhado de trabalho, e ao mesmo tempo a dizer, não, a digitalização da saúde é que é o futuro, vamos por aqui. Vamos por aqui ou marcamos passo? Não, vamos lá ver. A transformação digital não é uma prerrogativa que se extinga ou que se esgote na saúde. É uma inevitabilidade societal. Nós cada vez mais vamos ter a portabilidade, a interoperabilidade. Vamos falar com o nosso médico através do telemóvel, do computador. Vamos poder, como fizemos, nós lançámos a receita eletrónica quando eu saí do governo, já estava em 95%. E agora recebemos as receitas no E telefone. permitiu que na pandemia fosse feita toda essa prescrição à distância. O e-vacinas foi feito também nessa altura. É uma tendência que só baterá num ponto, só terá como barreira aquilo que é o último limite do exercício da medicina, que é a relação pessoal e personalizada com a pessoa. Essa relação nunca se vai perder, seja do médico, seja do enfermeiro, seja do outro profissional de saúde. Mesmo com a inteligência artificial, que pode começar a fazer coisas melhor do que os seres humanos? Sobretudo com a inteligência artificial. Aliás, eu creio que a dimensão humana da relação entre o médico e o doente ganha uma nova responsabilidade e uma nova importância com o alargamento destas novas aventuras do conhecimento partilhado, daquilo que é a linguagem da máquina em relação à linguagem humana, e, portanto, o fator humano relacional ganha aqui uma importância acrescida. Claro, pode ser facilitado pelos suportes de medicina baseada na evidência, o suporte à decisão, isso, enfim, isso é bom, isso é positivo, isso acrescenta até segurança ao sistema. E quando as máquinas começarem a tomar decisões, elas próprias? Bom, nós já cá não estaremos, penso eu, salvo melhor a opinião, portanto é difícil antever essa realidade, é uma realidade que provavelmente ocorrerá num tempo ainda distante, mas lembra-se o Jorge, como eu me lembro, do Espaço 1999. Na altura nós dizíamos, isto nunca vai acontecer. Pois, a boa notícia é que está a acontecer. E agora está a acontecer. Tenho que fechar esta conversa. Nós, os cidadãos, perante estas incertezas por um lado, por outro lado um mundo cada vez mais em aceleração, comportamos-nos como? Como é que ocupamos esse lugar da cidadania para, por um lado, forçar os sistemas a que nos sirvam melhor, por outro lado, a acordar os políticos para que decidam melhor e para que encontrem melhores soluções para nós? Nós temos que, provavelmente, contar com o potencial que as novas gerações nos trazem de serem mais insubmissos, mais exigentes, menos dependentes daquilo que é os circuitos tradicionais do poder. E isso acoplado a uma mediatização do processo de decisão, como começámos a falar no princípio, a um maior escrutínio, mais importante que o escrutínio dos órgãos de justiça, que é relevante e naturalmente tem o seu lugar, isso é fundamental, é o escrutínio público, social e ético. Nós temos que ter uma nova geração de políticas que estejam impregnadas na sua essência de uma dimensão ética. Por exemplo, a propósito ainda das políticas recentes e das polémicas recentes, não trazer para cima da mesa discussões inúteis, estéreis, que vão contra a própria realidade social e cultural do país, como, por exemplo, fazer ocupação de casas através da própria ação do Estado. É, quanto a mim, um dos erros cometidos recentemente pelo Governo, que provavelmente, a não ser atalhado, poderá vir a ser penalizador. Nós temos que perceber as pessoas que temos pela frente, não as tratar de uma forma menor, não as paternalizar, como o Jorge dizia no princípio, ouvi-las, mas pedir muito que as novas gerações saiam do conforto dos seus círculos fechados de desinteresse pelo fenómeno da coisa pública e que venham para dentro do processo político. Não resisto à última pergunta. Já nos livramos de Dom Sebastião ou ele continua a aparecer volta e meia por aí para nos salvar a todos com uma solução mirífica, com ideias extraordinárias em que todos acreditamos enquanto povo, apesar de se calhar outros operários estarem a fazer o mesmo trabalho com menos brilho? Sabe que nós estamos mais pragmáticos enquanto sociedade e eu refiro muito às gerações mais novas. Estamos mais convencidos de que a sorte só aparece no trabalho, o único sítio onde aparece é no dicionário.
E eu vejo isso porque, como vocês sabem, eu sou do Benfica e estou-me satisfeito com a qualidade e com a competência de um treinador. Faz toda a diferença quando há competência, quando há qualificações, quando há liderança, e aí eu diria mesmo que o algodão não engana. Já deixou de ser um ato de fé essa coisa do Benfica? Não, passou a ser de facto um ato de natureza muito material, mas com uma envolvente emotiva e com uma envolvente de crença justificada plenamente por aquilo que é a mística, a grande mística do meu Benfica. No fundo, como Portugal, ora agora somos os maiores do mundo, ora amanhã somos a maior desgraça. Também, mas apesar de tudo, estamos melhor nesse sentido. Nós estamos mais resilientes, estamos a lidar melhor com a adversidade e acredito que daqui por uns anos, com a renovação de gerações que está a acontecer, nós seremos um país mais adulto com gente mais jovem. Adalberto Campos Fernandes, muito obrigado. Obrigado, El.